Glória a Deus, glória a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, o único que é digno de receber honra, glórias e louvor e poder, porque criaste todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por sua vontade, e todas as coisas existem pela sua vontade. Aleluias! Saldo meus irmãos aqui do YouTube com a paz do Senhor Jesus, os meus irmãos do Facebook com a paz do Senhor Jesus. Quem for visualizar, assistir esse vídeo, tem uma palavra para nossa meditação. Aleluias! Em defesa da palavra, em defesa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Porque, meus amados irmãos, nunca o canso de dizer, e isto está na palavra de Deus. Estamos vivendo tempos trabalhosos. Eu me recordo que quando eu tinha os meus 9 anos de idade, 10 anos de idade, 11 anos de idade, aí depois eu fui pro mundo, né? Mas eu me recordo que as igrejas evangélicas eram poucas, mas as poucas que era tinha o poder de Deus. As poucas que era tinha temor. As poucas que era tinha doutrina. Tudo com certeza absoluta iria evoluir. Isso está na palavra de Deus. Tudo ia ficar moderno. Mas uma coisa que não pode ficar moderna, uma coisa que não pode de maneira alguma ficar moderna, é a palavra de Deus. O verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro servo de Jesus Cristo, ele, nos dias de hoje, ele vive no mundo moderno, mas a sua mente tem que ser a mente voltado para as coisas de Deus e não deixar-se corromper com o mundanismo, com o século do pecado
com o século da vaidade, com o século da prostituição que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é usada, transmitida para apoiar, para ir a favor do mundo pecaminoso que nós estamos vivendo, mas é pelo contrário. A cada tempo que se passa, até a vinda de Cristo Jesus, o mundo vai de mal para pior, ele não melhora, porque a palavra está se cumprindo, e o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Jesus, a cada tempo tem que ir mais contra este mundo pecaminoso. A batalha está mais travada nos dias de hoje. Sim, a batalha está mais travada nos dias de hoje do que há 30, há 40 anos atrás. A batalha está mais travada nos dias de hoje. Que o Espírito Santo, ele venha dar força para mim e dar força para você, meu amado irmão, minha amada irmã, odiar, o surialabárias, térias, suririalabárias, odiar este mundo, do mesmo jeito que este mundo odeia a palavra de Deus. Surianda, que o Espírito Santo venha nos encher de temor, de graça, e que nós venha odiar este mundo do mesmo jeito que este mundo odiou o Senhor Jesus Cristo, odiou a palavra de Deus. Eu venho trazer uma palavra aqui para a nossa meditação no livro de Romanos. Paulo escreve aos Romanos, do seu capítulo 6. Paulo escreve aos Romanos, no seu capítulo 6, e diz aqui a palavra de Deus, tem o tema: e eu creio que aí na sua Bíblia tem este tema também. Romanos 6 tem o tema aqui, ó: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. A graça de Deus,
a misericórdia de Deus, ela não nos deixa nós permanecer no pecado, mas ela nos livra do pecado. Aqui no capítulo 6 e versículo 1, Romanos. Capítulo 6 e versículo 1. Diz aqui: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante. Versículo 2: de modo nenhum, com ponto de exclamação, Paulo escrevendo, ele falando, de modo nenhum, nós que estávamos mortos para o pecado, como vivemos? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aqui no versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. Esta palavra em defesa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta palavra é para desmascarar aqueles que querem usar a palavra de Deus para esta palavra é para desmascarar aqueles que querem usar a palavra de Deus para ir a favor do seu pecado. Como diz o ditado, querem usar a palavra de Deus para puxar uma brasa para a sardinha que está assando, como diz o ditado. Esta palavra aqui é para desmascarar aqueles que falam que a carne é fraca e que somos
pecadores, sim, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos todos os dias, todos nós pecamos todo momento, mas todos nós temos a responsabilidade de todo momento vir pedir para Jesus vir nos limpar súrias, pedir para Jesus vir nos purificar. A palavra de Deus aqui no livro de Romanos 6, eu serei bem breve. Eu vou repetir o tema. E, meu amado irmão, minha amada irmã, confirma aí na sua Bíblia se é o mesmo tema. Se não for o mesmo tema, o significado é o mesmo. Diz aqui, ó, o tema: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Aí no versículo 1 diz: que diremos, Paulo falando aos romanos, que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça seja com abundância? No versículo 2, de modo nenhum, com ponto de exclamação, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aleluia! Suririanda labariastúrias. A misericórdia de Deus, a graça de Jesus Cristo que nos foi feita, ela não nos deixa permanecer no pecado. O decanta súria labárias térias, mas ela dá poder para nós vencermos o pecado. É aquele que recebe a graça de Deus, aquele que recebe o Espírito Santo, aquele que recebe a presença de Deus, verdadeiramente, ele tem pavor do pecado, fúrias, porque a natureza divina está nele. Aquele que recebe o Espírito Santo, aquele que recebe o poder, aquele que recebe a graça, por natureza divina, eu repito, ele
coisas deste mundo. Ele tem pavor do pecado. Ele tem pavor de tudo aquilo que é profano aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Ele tem pavor àquele que verdadeiramente recebeu o Espírito Santo. Ele não precisa perguntar, ela não precisa perguntar para o pastor se pode fazer isso e se pode fazer aquilo. Não precisa nem perguntar, porque o próprio Espírito Santo, a própria graça, o convence e enche a pessoa de temor para não pecar contra esta palavra, para não pecar contra Jesus, para não pecar contra o Espírito Santo. Aqui Paulo, ele está admoestando aos irmãos de Roma. E que diremos? Permanecemos no pecado para que a graça seja abundante. E ele mesmo responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda no pecado? Ah, meus irmãos, mas com toda certeza absoluta, com toda certeza absoluta, para o apóstolo Paulo é fazer esta pergunta aos irmãos de Roma, as cartas para os romanos, para o apóstolo Paulo chegar a fazer esta pergunta. Sabe por quê? Ele fez esta pergunta com toda certeza absoluta. O que eu vou dizer é porque verdadeiramente os cristãos daquela época, eles receberam verdadeiramente o batismo. Eles foram bem instruídos antes de se batizar. Eles foram bem instruídos antes de se batizar. Eles tiveram uma instrução, eles tiveram ensinamento. O que significa a pessoa se batizar? Eles tiveram a instrução divina. E também nos dias de hoje, no século 21, no
no milênio de 2000, ainda tem igrejas que ensina ao novo convertido verdadeiramente o significado do batismo. Súria, labária, suriria, labárias térias. Batismo verdadeiro é morrer para o mundo e nascer e viver somente para Deus, somente para Jesus e somente para o Espírito Santo. Este que é o verdadeiro batismo. Não é essas instruções mundanas que temos visto hoje em dia. Eu venho falar isso em defesa da palavra de Deus, porque está cheio de homens que se dizem ser pastores, que se dizem ser pastores, sem o temor de Deus, e batizando a pessoa sem ter a transformação, sem instruir a pessoa. E nisto o evangelho se torna um escândalo. Em defesa da palavra de Deus, em defesa do verdadeiro evangelho, até a vinda de Cristo Jesus. Graças eu dou a Jesus Cristo, que até a vinda do Senhor vai ter um povo zeloso, escolhido e de boas obras, e que defende e que vive o verdadeiro evangelho. O Senhor, Ele nunca vai ficar sem as suas fiéis testemunhos aqui nessa terra. Aqui no livro de Romanos 6, que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí o apóstolo Paulo, no versículo 2, ele mesmo o responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o
pecado, se já morreram para o pecado, como que viveremos ainda nele? Aí o que eu falei aqui no começo desse vídeo, o que tem de crentes, o que tem de pastores que quer puxar, como diz o ditado, uma brasa para a sua sardinha, quer usar a palavra de Deus para apoiar o pecado. O tal vem falar, Cristo tomou sobre si os nossos pecados. Se Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados, mas para nós ser verdadeiramente um servo de Deus, é necessário nós fazermos a nossa parte. Não é porque Jesus Cristo, pela graça que nos foi feita, não é porque o Senhor tomou sobre si os nossos pecados, que nós crentes temos liberdade para viver neste mundo e fazendo a vontade podre deste mundo, não. É pelo contrário, todos aqueles que querem ter a vida verdadeiramente com Cristo têm que estar morto com Ele. Está escrito aqui, tem que morrer totalmente para a carne, tem que morrer totalmente para os desejos da carne. Aqui o apóstolo Paulo, ele faz a pergunta: permanecemos no pecado para que a graça aumente em nossa vida? No versículo 2 ele responde: de modo nenhum. Como, pois, nós que morremos para o pecado ainda permanecemos nele, como pode o morto viver? O morto para o pecado ainda o viver para o pecado. Foi o que eu disse em defesa da palavra de Deus, em defesa do Evangelho de Cristo Jesus. Se vós foi batizado, e eu vou entrar em detalhe, se vós foi batizado, mas ainda tenho prazer no pecado, na cobiça, no adultério, nos eventos deste mundo, não teve a transformação. Vou entrar no detalhe. Mulher usa brinco, usa batom, usa esmalte. O homem tem o prazer no futebol, tem o prazer em colocar os olhos numa maldita tela de televisão,
Tenho o prazer de assistir jogos de futebol. Tenho prazer na maldita pornografia. É porque vós não foi verdadeiramente instruído. É porque vós não recebeu verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter o exemplo de Cristo, o exemplo dos verdadeiros cristãos. Nossa vida, porque eu venho falar algo. O diabo é o seguinte: Satanás, ele entrando, saindo, ele está com uma novidade podre. Ele está com uma novidade podre para ceifar as almas. Entrando e saindo, diabo, ele está com um evento novo, com uma novidade podre, para distrair o homem e para distrair a mulher das coisas de Deus. E as coisas do diabo só terminam em derrota total. Mas Deus não. A palavra dele permanece intacta para todo sempre. A palavra de Deus, ela permanece intacta para todo sempre. Surianda, labárias túria, labárias térias. A palavra de Deus é o contrário das coisas do mundo. A palavra de Deus, quanto mais queremos, necessitamos a santidade, a santificação, mais a santificação nós queremos, mais o temor nós sentimos. Surianda, labariastúrias. E o apóstolo Paulo, ele faz aqui no versículo 2, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Aqui no versículo 3, o que ele fala? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, mortos, suririalabárias. Que pena que o homem não sabe dar valor. Que pena que o homem não sabe dar valor. A grande maioria não valoriza o que nos foi feito. Que honra! Ou não sabeis
Cristo, fomos batizados na sua morte. No versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também na novidade de vida. No versículo 3 e no versículo 4, o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, não sabeis que todos quantos foram batizados na morte, para que, como que, de sorte que fomos, versículo 3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. O apóstolo Paulo, admoestando a carta aos Romanos, e para os dias de hoje, para nós também, aquele que recebeu um verdadeiro batismo, o suririalabarias térias, aquele que recebeu o verdadeiro batismo está morto para as coisas deste mundo. Batismo, repito, para muitos que sabem, não sabem, é morrer para o mundo, morrer. A palavra está falando bem claramente, bem simples. O batismo é morrer, já fala morte. Morremos para o mundo e nascemos para Deus. Deixamos nós de sermos escravo do diabo, escravo da nossa própria carne. Assuria labarias térias, escravos que iam nos levar nós à condenação, para vivermos livres para Jesus Cristo, mortos para o mundo. Surianda, Rodecanta labarias, Turia, Suririria labarias, morto para o mundo.
Suririalabárias térias. E vivo totalmente para Jesus. Mortos para o mundo e vivo para Deus. A palavra ela está nos afirmando aqui bem claro. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? No versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós, ó Surianda, em novidade de vida. Aí eu venho falar algo aqui novamente. Estamos vivendo tempos de muito difícil. Aquele que não recebeu a transformação é porque não foi instruído verdadeiramente o significado do batismo. Aquele que não aceita a transformação, não aceita a doutrina, não aceita andar pelo caminho estreito, mas antes está com o pé na igreja e outro pé no mundo. Uma hora está na igreja cantando, nem louvando a Deus é. Ah, como o diabo tem enganado, como Satanás tem enganado, como o diabo tem enganado. Está na igreja cantando, pegando a palavra e trazendo pregações para agradar o ego, e depois está na praia no meio do nudismo, depois está na piscina no dia de calor. Mas o que tem na praia? O que tem na piscina? Tá calor. O lago de fogo do inferno é bem mais quente. O lago de fogo do inferno é bem mais quente do que esse calor de 50 graus. Vamos supor 50 graus. A palavra de Deus não deixa ninguém ter desculpa para alimentar o pecado. Aqui o tema estava falando. A graça não nos deixa permanecer no pecado, mas antes nos livra do poder do pecado. Voz que clama no deserto. Isaías disse: quem que deu crédito à nossa pregação?
veio falar o que eu estava falando. O capeta, Satanás, a pomba gira tem enganado muitos. Meus amados, a pomba gira tem enganado muitos. Dentro dos salões que se dizem igrejas evangélicas, mas a palavra dá outro nome para os tais. A pomba gira tem enganado muitos. A pomba gira tem infiltrado no meio da igreja com as unhas grandes cheias de esmalte. A pomba gira tem infiltrado no meio do povo com cabelo pintado. A pomba gira tem infiltrado no meio do povo com roupas sensuais e cantando e ainda imitando os dons de falar em mistério. O diabo, ele tem infiltrado no meio dos salões que se dizem igrejas evangélicas, homens que se dizem ser pastores, está em cima do púlpito, vestido com calça apertada, com camisa apertada, com corrente. O diabo tem enganado a muitos. Aqui dentro desta passagem, o Espírito Santo usou a Paulo para admoestar, para chamar a atenção dos irmãos de Roma. A carta aos Romanos, está deixando bem claro: quem diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça venha se abundar? É onde muitos estão sendo enganados pelo diabo. Não! Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Podemos viver de qualquer jeito, porque nós estamos vivendo no tempo da graça. A graça significa o imenso amor de Deus revelado por nós, a qual nós não merecemos. E muitos estão abusando. Muitos estão usando a palavra de Deus para, igual vou falar aqui novamente, para ir a favor do seu pecado, dizendo que a carne é fraca. A carne é fraca. Mas o apóstolo Paulo, ele disse no livro de Gálatas,
16, se não me falha a memória. Aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e suas concupiscências. Aí dando continuidade, muitos usam a palavra de Deus. Muitos usam a palavra de Deus para ir a favor dos seus pecados, para alimentar o vosso pecado. Mas a palavra de Deus, suririalabarias, suririandalabarias, turialabarias, a palavra de Deus, ela desmascara. No versículo 2, o apóstolo Paulo, ele dá a resposta: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E eu venho falar aqui já para finalizar, em defesa do Evangelho de Cristo Jesus, em defesa da palavra de Deus. Se vós não aceita a transformação para a vossa vida, é porque vós não conheceu o verdadeiro Evangelho, vós não conheceu Jesus e vós não conhece o Espírito Santo de Cantassurialabarias, não conhece verdadeiramente a Deus, não conhece verdadeiramente a Jesus e não conhece verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. Aqui no versículo 8, o que a palavra ainda diz? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aqui no 11, assim também vós considerai-vos, ó suririalabaias térias, orianda de canta suririalabaias tórias, orianda de canta labaias tória labaias térias, orianda labaias suririalabaias surianda, para desmascarar os falsificadores da palavra de Deus. Aqui no 11, assim também vós considerai-vos como mortos. A palavra de Deus desmascara o diabo. A palavra de Deus desmascara Satanás. A palavra de Deus desmascara os falsificadores da palavra.
Ao que a palavra está falando aqui no 11? Assim também vós considerai-vos como morto para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra de Deus, ela está nos afirmando aqui, Romanos 6:11, assim também vós considerai-vos morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Todos aqueles que verdadeiramente teve uma boa instrução e recebeu, eu digo, Espírito Santo, e recebeu a verdadeira palavra, esta palavra se cumpre. Esta palavra se cumpre na vida dele. Paulo ainda aqui, falando aos romanos, vós, assim como vós, considerai-vos como morto para o pecado, mas vivo para Deus. O verdadeiro servo de Cristo Jesus está totalmente morto. Morto, ele é morto para o pecado, morto para o pecado em tudo que o pecado oferece, morto em alimentar a carne. Ele não tem prazer de alimentar a carne nas coisas pecaminosas. Ele está morto, ele mortifica a carne. Ele está morto, ele pode passar na frente dele o pecado, que ele não está ouvindo nada, ele está morto para o pecado. E quando a palavra está falando morto para o pecado, é morto mesmo para este mundo, a qual ele não tem o prazer nenhum nas coisas deste mundo. Do mesmo jeito que o mundo odiou Jesus Cristo, do mesmo jeito que o mundo odiou o Senhor Jesus, os verdadeiros servos do Senhor odeiam o mundo. Os verdadeiros servos do Senhor odeiam andar igual ao mundo, odeia se vestir igual ao mundo, odeia os eventos do mundo, porque luz e trevas não combinam. Os verdadeiros servos do Senhor, ele odeia o pecado, está morto para o mundo.
Foi o que Paulo falou aqui no versículo 1 e 2. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Se vós está convencido que é um cristão, que é um crente, explica-me algo para mim aos pastores mundano, se mundano, porque recolhe o mundo para dentro das igrejas, recolhe a sensualidade e responde para mim. Vós que considera um crente, um cristão, como pode vós ter prazer nas coisas do pecado, sendo que o pecado pertence ao diabo, sendo que o pecado já está condenado, sendo que o pecado pertence às trevas. Paulo está falando bem declaradamente aqui dentro deste texto. O servo de Cristo está morto para o pecado. Vive neste mundo até muitas vezes os verdadeiros cristãos em angústia. Vive neste mundo muitas das vezes se sentindo sozinho, porque a terra está contaminada de pecado. A terra está contaminada com pecado e ele está morto para com pecado. Agora, para finalizar, se vós não está morto para o pecado, é porque vós não recebeu a verdadeira instrução, o verdadeiro batismo. Medita nesta decanta, súria, labarestéria, palavra. Medita nesta palavra. Romanos 6, vai até o 23. Aleluias. Medita. A Bíblia Sagrada, a cada dia, nós aprendemos um pouquinho de Cristo Jesus. A palavra de Deus, a cada dia, ela tem uma novidade para a nossa vida. Amanhã, quarta-feira, a poderosa concentração Deus nas causas impossíveis, com o pastor Davi Miranda Filho. A primeira concentração é das 9 horas até o meio-dia. A segunda concentração é das 14 até as 17 horas. Irmão da Grande São Paulo e de todo o Brasil, não perca! Abaixe no seu celular, tablet, computador, o aplicativo da Igreja Pentecostal Santificação e ouça o que Deus está operando na Igreja Pentecostal Santificação, Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Avenida Rangel Pestano, número 1060, no começo do Brás, a poucos minutos do metrô D. Pedro II e a 800 metros do metrô da Praça da Sé. Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Amados irmãos,
um minuto de oração, eu venho fazer em vosso favor, pedindo a misericórdia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, venha nos fortalecer na força do seu poder, meu Pai. Venha nos dar graça, nos dar força. Espírito Santo, venha cumprir esta palavra em nossa vida. Venha, Espírito Santo, cumprir esta palavra em nossa vida, meu Pai. Que cada dia nós venha ser totalmente morto para as coisas deste mundo e vivo somente para Ti. Oh Espírito Santo, confirma a benção. Oririanda, surianda, labarianda, suria, labariastérias. Confirma a vitória. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.